tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. No programa de hoje, o meu convidado é o vereador Serginho, do Progressistas, e ele trouxe como convidado o ex-deputado estadual Sérgio Vitor para a nossa edição de fevereiro, que é a primeira agora do ano de 2024. Vereador, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Prazer sempre estar aqui participando desse importante programa aqui da nossa TV, que leva muita informação para a cidade. Obrigado, Serginho, pelo convite. Ana, vai ser um prazer falar com vocês aqui e com todo mundo que está nos assistindo. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre saúde. O Hospital Municipal Universitário aqui de Taubaté, que é o nosso HMUT. Nós vivemos algumas questões relacionadas ao HMUT, questão de uma crise financeira por parte da Prefeitura, também preocupação com a continuidade dos serviços prestados lá. E agora existe uma outra questão, que é sobre a organização social responsável pela gestão do hospital. Qual é essa questão? Ana, eu recebi uma notificação de um vídeo que o meu xará fez e isso me deixou muito preocupado. Então, mencionei no meu requerimento o nome do Sérgio Vitor, inclusive coloquei no link, né, se alguém quiser consultar o vídeo do Sérgio também para ver o que o Sérgio comentou, e eu fiquei muito chocado com aquilo. E aí elaborei um requerimento pedindo várias informações, né? Eu gostaria que o Sérgio comentasse um pouco aquele vídeo que você fez, né? A sua preocupação, que também é a minha preocupação. O vídeo é só uma constatação da maior preocupação, acho que, da cidade hoje, que é o que vai acontecer com o hospital. A gente recebeu muitos questionamentos sobre se o HMUT vai fechar. Eu acho que é claro que aí tem essa preocupação não é existente, mas os serviços, ou vários serviços, já estão interrompidos ou pausados. E o que assusta mais é que dia 30 de abril encerra o contrato com a SPDM, que é a atual gestora, né, da Organização Social Gestora do hospital, e o chamamento público para a próxima ainda não está na rua, ainda não foi realizado. A Prefeitura divulgou recentemente algumas organizações sociais que estão qualificadas para participar do chamamento público, mas esse é um processo moroso, que tem que ser feito com cautela, e a maior preocupação minha, como político, como gestor público, é o prazo de transição. Quando que esse chamamento público vai estar na rua disponível para a participação das OSs, né, que querem concorrer para assumir a gestão no próximo contrato? Depois, qual é o prazo que demora para se escolher? A gente falta 60 dias agora, né, para o encerramento. E como vai ser feita essa transição? Porque uma transição de um hospital, ela é muito complexa. Hoje, qual é a situação atual? Que a gente ouve bastante dos próprios médicos, dos enfermeiros, dos prestadores de serviço. Vários deles já não querem mais prestar serviço para o HMUT ou para a SPDM, porque estão sem receber, porque não tem uma previsibilidade se vai continuar daqui a o término desse contrato. E grande parte dos contratos de fornecedores de um hospital tem prazo mínimo de 90 dias, que já está estourado. Porque na UTI, a bomba de infusão, oxigênio, grande parte dos fornecedores precisam de um contrato mínimo para ter uma previsibilidade. Então, a gente está numa situação que nos preocupa, e o risco maior é nessa transição, nessa troca, a gente ter um interrompimento ainda maior de serviços. Quais são as soluções que a gente também explicou, né? Eu não quero causar um caos, eu quero alertar para o problema e, com a nossa experiência também, indicar soluções. Todo mundo torce pela melhora da saúde de Taubaté o quanto antes, né? E estou sempre à disposição para ajudar, como ex-deputado, como político, como assessor da Assembleia também, que continua mandando recurso. A SPDM pode ter o contrato prorrogado excepcionalmente enquanto a nova gestora é escolhida. Mas a gente acompanha que tem um atrito público entre a gestão, a prefeitura e a própria SPDM. Eles não chegam num consenso de qual é o tamanho da dívida, eles não conseguiram acertar o retorno dos serviços que estão interrompidos. Há uma insegurança sobre se o repasse desse mês, do mês que vem, vai chegar e vai cair no dia. E há uma insegurança sobre se eles vão ter o contrato prorrogado. Então, saiu uma reportagem recente que a SPDM afirma que a dívida é acima de 30 milhões, é um valor muito alto. Isso, inclusive, assusta qualquer organização social séria que queira participar do próximo chamamento.
essa era a minha próxima questão. Diante desse impasse entre prefeitura e organização social, essa dívida que é pública, uma crise financeira por parte da prefeitura, pode ter receio por parte das organizações sociais? Ana, isso é lógico. Né? Você quer prestar um serviço para uma prefeitura. O antigo prestador de serviço alega não ter recebido 30 milhões de reais. Qual que é a sua reação? É lógico. Então, esse processo de transição vai ser dolorido, porque pelo formato que está sendo gerido, isso deixa qualquer prestador de serviço com medo. Então, por que a gente sempre tem falado que a transição vai ser difícil e a gente pode ouvir da gestão dizendo que não, vai ser saudável, a gente vai fazer com cautela. Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências da realidade. Se tem uma dívida desse tamanho, se os prestadores de serviço já estão pedindo demissão, já estão com receio de continuar o serviço, na nossa opinião, a gestão tem que chegar e colocar um plano com mais clareza, chamar todos os agentes para a conversa e mostrar como vai ser sanada essa dívida posterior e como vai ser feito daqui para frente para que os agentes tenham segurança em tomar decisão. E ainda tem, se me permitir, porque esse talvez seja um dos assuntos mais doloridos para a cidade hoje. A gente teve uma conversa aqui, eu e o vereador Serginho, com os alunos da Unital. Outro receio a próxima gestora, organização social, tem esse viés acadêmico, porque o hospital é universitário. E a gente tem diversos alunos que dependem desse processo para a sua boa formação. Então, uma organização social que venha a ganhar, que não tenha também esse viés, essa vocação acadêmica, pode prejudicar muitos alunos da Unital. E o curso de medicina é um dos carros-chefe da Unital hoje. Agora, eu tenho outra dúvida. A SPDM, porventura, ela poderia se habilitar novamente nesse chamamento público e continuar sendo ela mesma, e a gente não teria esse processo de transição? E minha próxima pergunta é com relação à divisão dos custos do hospital entre município, estado e União. Porque o município alega que hoje é injusta essa divisão, já que a gente não recebe somente pacientes de Taubaté. Ontem, na audiência, né, que nós tivemos aqui das metas, né, e prestação de serviços da saúde, o secretário, né, o doutor Alexandre Vargas, ele foi bem claro ao dizer, né, que o repasse do Estado, ele não chegou ainda, mas eles já assinaram, né, o termo de convênio, então aí nos próximos dias deve vir o recurso, então, do mês de janeiro, fevereiro e também já depois do 5º dia útil chegar aí o do mês de março já para suprir então esses 2 meses aí onde o Estado não transferiu o recurso para o Fundo Municipal de Saúde. Voltando, né, à questão da qualificação, sim, a SPDM ela está qualificada, então ela pode sim, a hora que publicarem, né, Sérgio, o chamamento aí para poder as empresas então apresentarem as propostas de termo de referência, analisando o plano de trabalho, qualquer uma que está qualificada na saúde pode participar sem problema. Após o vídeo do Sérgio e o requerimento, até fiquei muito feliz, por quê? Porque saiu um decreto, né, tratando sobre organizações sociais. Os decretos já estão, né? Foi dia 20, você gravou dia 18, dia 19? Dia 15 de fevereiro. Isso, dia 15 de fevereiro. O meu requerimento data do dia 20. Publicar os decretos tratando das organizações sociais no dia 22. Tá? Então, isso ficamos assim, surpresos com a agilidade, né? O vídeo, né? A provocação via requerimento, a publicação do decreto e também saiu as empresas qualificadas. Teve, então, chamamento para qualificação. E aí nós vimos, né? Como tem a SPDM que está qualificada, outras, né? Chavantes, Instituto Esperança, essas já estão qualificadas. Também podem pegar, né, esse chamamento e vir participar, né? Mas, como o Sérgio comentou, né? Qual o risco dessas que já estão hoje, né? De vir para fazer uma gestão de um hospital, né? 200 leitos hospitalares. O tamanho de estudo, né? Tem a subrogação, né, dos funcionários que trabalham lá. A OS tem que absorver todos aqueles funcionários, porque isso é um acordo que foi celebrado quando municipalizou, né? Foi assim, os funcionários devem permanecer. Lógico, o bom funcionário continua, né? Mas tem a subrogação dos funcionários. Então, tudo isso aí na transição, isso vai ter que ser muito bem acordado. O Alexandre Vargas comentou também, né? Ontem, após, né, a audiência, ele comentou que a publicação, né, ele vai ter todo esse cuidado, né, com o viés acadêmico,
para as OSs, elas terem esse viés, tá? Para quê? Porque a reitora já fez contato, vocês estão qualificando, todas essas entidades qualificadas, elas têm aí um compromisso com os alunos, tem aí um viés acadêmico, então isso aí tudo acho que vai soltar, né? Aí nós vamos ter acesso a essas informações aí do chamamento público. E aí, se o senhor puder trazer essas informações para a gente, nós agradecemos. Sim. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o índice de efetividade de gestão municipal. Ele é elaborado com base nos dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu quero saber quais são os parâmetros que esse índice mede e como está Taubaté. O Sérgio foi deputado, ele também tem essas informações todas, né? Porque o governo do estado também é feito, né? Todos esses parâmetros, né? Taubaté está ali, né? Saúde está bem, meio ambiente também está bem, né? Mas as outras questões, né? Planejamento, tecnologia, a gente tem que tomar muito cuidado. Planejamento, né? Planejamento é C, né? É baixa efetividade. Então, todas essas informações, quem sobe para o sistema é a própria gestão, né? Todas essas informações então vai para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tem lá seus parâmetros e vai pontuando aquilo, tá? Então, nós temos lá de A até C, tá? B+, C+, tá? Então, até a C. A C é baixa efetividade. Então, planejamento, baixa efetividade, educação, baixa efetividade, tecnologia, né? O Sérgio encaminhou recurso, né? Para melhorar a questão de tecnologia, né? Em algumas secretarias da cidade, principalmente o planejamento. Então, se a gente não melhorar esses índices, vai ficar difícil, né? A questão mesmo de fiscalização é horrível, né? Nós temos aí um portal de transparência que muitas vezes trava, a gente não consegue fiscalizar, a gente vai fazer busca, a gente não consegue obter a informação na busca. Então, tudo isso aí, o Tribunal de Contas, ele está de olho em tudo isso aí. Como que eu dou transparência de tudo aquilo que nós realizamos, né, para o cidadão? Então, é nessa questão aí. Então, o Tribunal de Contas deu aí a média C para a cidade de Taubaté, né? E dou os parabéns aí para essas que tiveram B, B+, né? Meio ambiente mesmo foi um B+. A gente fica muito contente dessa pasta estar com o B+. Mas as outras, né? Nós temos que tomar todo cuidado. Se o Sérgio quiser comentar. A única coisa que eu queria comentar é que esses índices, eles são públicos e os critérios também, né? Então, enquanto deputado, eu criei uma frente parlamentar em defesa da transparência e dados abertos. O que eu, enquanto político, tentei fazer no meu mandato, claro que do legislativo é diferente do executivo, mas o que eu espero do governo do estado, o que eu espero das prefeituras, não só daqui da região onde eu atuei mais, ou da cidade de Taubaté, que é a minha cidade, é mais transparência e um plano aberto e apresentado para a cidade, para a população, dizendo, olha, isso é onde estamos hoje e é aqui que a gente quer chegar. E essas são as ações que a gente vai executar para chegar lá. Então, esses indicadores são públicos, né? Seria muito interessante ver, olha, a gente teve C na Secretaria de Planejamento, os nossos pontos a melhorar são esses e é isso que a gente está fazendo para chegar lá. Então, como que ajuda o vereador ou a população a fiscalizar a prefeitura? Se a gente tiver uma clareza nos nossos acertos e erros de hoje e o plano de ação para chegar onde é a meta da gestão, para cumprir o plano de governo, para cumprir a melhoria para a cidade, isso eu sinto falta. Então, um bom gestor deixa muito claro quais são seus objetivos, quais são suas metas e o que você vai fazer para chegar lá. E a política, ela é convencimento, né? Então, você precisa embarcar a população também nesses objetivos. Por exemplo, vamos dar um exemplo de agora, né? A dengue não é só poder público. A dengue é muito mais população atuando junto com o poder público. Então, essa clareza, esse envolvimento, esse engajamento das pessoas nas nossas políticas públicas e nas nossas ações de qualquer gestão é importante, isso eu sinto falta. Agora, dentro desse índice, um dos itens preocupantes que o senhor citou foi justamente a educação e é nesse assunto que eu quero entrar agora. Sim. A Prefeitura adquiriu pelo valor de 31 milhões uma área que seria destinada à construção de uma escola de educação infantil. Até já ficou apelidada de SEDES 2, porque ela levaria o mesmo molde, o mesmo modelo do SEDES que já existe. As obras nesse espaço já começaram? Ana, não. Tá? Eu vi que teve uma licitação para criar todo, né, um estudo, né, técnico para ser implementado dentro daquela área.
foi a licitação, uma empresa ganhou, uma empresa com sede no Rio de Janeiro, né, na ordem de R$830 mil. Então, essa empresa, então, ela não tem certeza ainda se finalizou esse projeto executivo para encaminhar, então, para a Prefeitura. A Prefeitura deu todas as diretrizes e aí, então, elaborar esse plano para poder, então, vir o recurso. Para poder, vir recurso não, né? Ver se tem o recurso para poder, esse é um do meu questionamento, né? Tem um recurso para executar o serviço? Por que eu falo isso? E aí, voltando na questão de planejamento, eu fui num evento do Tribunal de Contas, e aí o nosso xará, o Sérgio Cerqueira, ele foi muito claro, não adianta os gestores quererem bater a meta de 25%, eu gastei os 25% na educação, tá? Índice C. Eu invisto, compro a área e depois eu não tenho a continuidade daquilo. A área está parada. Eu até mencionei na tribuna da Câmara. Falei assim, nós temos que tomar cuidado, porque o Tribunal de Contas ele está atento a tudo isso. Eu investi R$31 milhões naquela área em 2021. Passou 2022, 2023. Tá? O que foi executado naquela área? Então, essa é a nossa preocupação, porque com certeza o Tribunal de Contas já vai na sua vistoria, na sua vinda técnica aqui para poder fazer toda a análise de como que está a gestão, com certeza o técnico do Tribunal de Contas, ele já vai apontar, porque ele com certeza ele vai até a área. Fala assim, vocês compraram um imóvel por R$31 milhões. Onde é? Como que está a situação daquele prédio? Com certeza ele vai apontar tudo isso no seu relatório. Esse relatório depois vai para as comissões, vai para a área técnica, aí sai lá no final das contas do ano de 2022, 2023, o apontamento. Olha, uma área adquirida e até agora nada. Tá? Isso complementa aquilo que eu acabei de falar, né? Foi feito esse investimento. Bom, qual que é o próximo passo? Qual que é o objetivo final? Sim. E quanto vai custar isso? O que a gente está fazendo para fazer com que sobre dinheiro para a gente fazer o investimento necessário para essa área se tornar o que a gente deseja. Sim. E o anseio da população é justamente que esses espaços sejam utilizados e retornem mesmo como um espaço público para a população. Então, esse é o nosso objetivo também com esse requerimento, né? Saber se haverá recurso suficiente para que esse local, ele volte mesmo, né? Como é o SEDES 1, né? Vamos usar esse termo, né? SEDES 1, que tem lá toda uma atividade esportiva, tem o centro educacional, tem o teatro, que é bastante utilizado pela sociedade, vamos colocar assim. Inclusive, a Câmara já utilizou aquele espaço, né? Para uma solenidade, né? Para uma sessão solene. E, então, isso que nós precisamos, né? Então, nós queremos saber os recursos, né? Passou 2 anos já. Recurso tem para investir naquela área maravilhosa? E aí, falando de recursos, né? Temos aqui o deputado que ajudou muito, né, a cidade de Taubaté com recursos. Então, é isso que nós precisamos ter, né? Um planejamento para utilizar bem esses nossos recursos. Então, passo para o Sérgio aqui para comentar um pouco essa questão importante, né? De se ter planejamento, investir na cidade para que as pessoas possam utilizar bem de todos os espaços que são públicos. E aí, passo para o Sérgio. É isso, vereador Serginho. Quando você tem bons projetos, fica até mais fácil captar recurso com os parlamentares, né? Como fui deputado estadual e atendi várias demandas da cidade, com os deputados federais, com o próprio governo do estado, com os órgãos de financiamento, como, por exemplo, na saúde, particularmente, que a gente começou a conversa com isso, acho que faz sentido voltar, quando a gente fala de serviço público e a dor principal, a prefeitura, independente de quem estiver lá, a gente conseguiu ajudar, né? Agora, inclusive, está acontecendo agora, com o recurso do nosso mandato, a reforma da UTI neonatal e da U5, que é a semi-intensiva, né? Está acontecendo agora, hoje à tarde, inclusive, vamos lá fiscalizar no próprio hospital, e tem R$6 milhões para chegar para uma demanda antiga da cidade, vindo dos servidores, dos prestadores de serviço, vindo dos médicos e da população, das mães taubatianas, que é a maternidade. Hoje o pronto-socorro ginecológico e obstétrico precisa de muita reforma. O nosso centro obstétrico está fechado desde 2012 e as maternidades precisam de boas reformas, porque, inclusive, tem quartos onde tem 8 parturientes ali e um banheiro. Então, essa foi uma demanda muito grande que a gente recebeu e acho que a parte mais dolorida, né? Enquanto a gente fiscalizava algumas obras no hospital, a gente via
quase todo dia que eu estava lá, uma enfermeira carregando uma mãe lá do PSGO ou da maternidade até o outro lado no centro cirúrgico para ter o parto. Sol, chuva, vento, vai e volta na maca com o bebê no colo. Isso é uma situação inaceitável, inacreditável. Então, quando a gente fala que Taubaté está parado um tempo, às vezes a gente não conseguiu corrigir alguns problemas antigos e tão essenciais e urgentes, por isso que a gente está acompanhando agora, né? Foi do último ano do meu mandato, ainda está no governo do estado, em fase de convênio com a Unital para fazer essa obra que vai para a universidade, e a gente está acompanhando de perto para garantir que essa melhoria chegue. Quando tem bons projetos, quando a gestão consegue explicar para a sociedade e para os possíveis parceiros para que precisa do recurso, muitas vezes o recurso chega através de emendas, de repasse federal, estadual, e por isso a importância de ter, né, no planejamento, assertividade, bons projetos e a prefeitura apresentar para a sociedade o que pretende fazer para melhorar a cidade. Bom, então, como nós retornamos aí para o nosso primeiro assunto, então a gente fecha um ciclo aqui do nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer a presença do Sérgio Vitor aqui como convidado, do vereador Serginho. Também agradecer, vereador Serginho, e aproveitar para te desejar um excelente ano novo, já que esse é o nosso primeiro programa do ano. Sim. Que 2024 seja de muito trabalho em prol da população. Obrigado, Ana. Desejo para você também, esse é o nosso primeiro contato aqui na TV, né? Que a gente tenha aí bons trabalhos, né? Durante todo o ano aí. Um ano para nós, né? Muito importante, e que Deus nos abençoe, que a gente possa aí ter uma boa caminhada, bons projetos políticos aqui para a nossa cidade. Isso que nós esperamos. Obrigado. Obrigada, Ana, Sérgio. Obrigado pelo convite. Obrigado, Serginho, pelo convite. Prazer falar aqui com vocês e bom ano para nós. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o programa Fiscalização Pública, edição de fevereiro, com o vereador Serginho, do Progressistas. Eu agradeço a sua audiência e também a sua companhia. Até mais.